E aí, pessoal, tudo bem? O desejo do meu coração é que todos vocês estejam bem resguardados, né? Durante essa semana nós escutamos muitas notícias, eu creio que todos vocês estão bem informados com relação a esse tempo, né, que a sociedade brasileira, se não o mundo todo, está passando com relação ao coronavírus, né? E como igreja também nós tínhamos a nossa agenda, a gente tinha a nossa programação, resolvemos então gravar esse vídeo para falar com vocês com relação a algumas medidas que nós vamos tomar e depois dessas orientações eu quero compartilhar com vocês uma palavra, amém? Então, falando das nossas reuniões, né, alguma coisa que também nós já publicamos, né, nas redes sociais, né, nós vamos cancelar todas as nossas atividades, né, inclusive as reuniões de células, né, que nós temos nossas reuniões de pequeno grupo, né, mas o que nós entendemos que seria de certa forma uma irresponsabilidade nossa, né, fazer com que as pessoas participassem desses grupos. Então, né, decidimos cancelar todas as atividades da igreja. A única forma que nós vamos acessar vocês e também estar conversando com vocês vai ser através das redes sociais, né, através de vídeos que nós vamos estar gravando e também das lives com relação às nossas reuniões, né? Uma coisa é certa com relação a tudo isso que nós estamos enfrentando, né? Nós não vamos, como igreja, nos distanciar de vocês. Queremos estar perto, não presente como sempre não tocando e nem abraçando todos vocês, mas nós vamos estar acessando a vida de vocês, até podemos dizer de uma forma mais intensa. Deus tem nos dado a direção, conversei com alguns irmãos aqui da igreja, nós vamos estar então trabalhando ao longo da semana, ao longo das semanas, né? Nós não sabemos até quando vai essa situação, mas ao longo das semanas nós vamos estar gravando vídeos devocionais, compartilhando no grupo da igreja, acessando a vida de vocês e também nós vamos ter as nossas reuniões, os cultos, né, transmitido online, né? Então, eu peço que vocês estejam atentos, né? Então, a forma como a igreja vai proceder ao longo desse tempo para também estar perto de você. Nós entendemos que a igreja e nós, os discípulos de Jesus, somos agentes de esperança. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, essa é a palavra que Deus tem nos dado com relação a tudo isso que está acontecendo, né? Uma coisa que eu levo para a minha vida é que não importa a situação, não importa o momento que você está enfrentando, não importa a adversidade, é possível sempre extrair algum aprendizado, alguma experiência dos momentos ruins que nós enfrentamos, né? Se você olhar na tua vida, a tua trajetória, né, todas as adversidades que tu passou, os momentos difíceis, é possível que você encontrou, né, algum aprendizado, alguma direção de Deus e isso contribuiu para que você chegasse até aqui então, né? Então, o que eu gostaria de falar com vocês use esse tempo nós estamos usando a expressão quarentena, né? Se fala muito, tu tá em quarentena e tal, né? Então, use esse tempo da quarentena para você repensar com relação à tua vida, aos teus valores, à tua caminhada, além de se proteger com relação ao vírus, né? Que tá bem informado e tá todo mundo sabendo, né? Outra coisa, pessoal, que me chamou a atenção, né? Hoje de manhã eu estava lendo a palavra e meditando, né, até com relação a alguma coisa que é compartilhar com vocês, e eu pensei e me lembrei assim que um dos principais argumentos que as pessoas usam pela negligência de ler a Bíblia, quando a gente pergunta, tá lendo a Bíblia? Pastor, eu tô sem tempo, o tempo tá corrido, né? Então, agora nós temos tempo, esse é um tempo oportuno para nós buscarmos então a orientação de Deus, e a minha orientação é que desligue um pouco a televisão e acesse mais a palavra de Deus, né? Não estou dizendo que você não pode se informar, que você não pode estar atento ao que está acontecendo, sim, mas isso você pode fazer de uma forma bem prática, através de sites do governo, e até mesmo assistindo alguma programação, algum jornal, isso é importante, né? Mas use mais tempo do teu dia, já que tu está em casa, já que tu está em quarentena, use mais tempo do teu dia para acessar a palavra de Deus e ler bons livros. Tenho certeza que isso é importante, amém? Deixa eu ver, eu notei mais algumas coisas, né? Com relação a tudo isso que nós estamos enfrentando, uma certeza que eu tenho, e eu tenho certeza que vocês também, é que nós vamos sair desse momento. Nós estamos enfrentando, mas nós vamos vencer.
Não é a primeira vez que, vamos dizer, que pessoas, vamos dizer, precisou ficar em casa. A palavra fala, e nós sabemos também da história de reis que terminaram as suas vidas, às vezes confinados nas suas casas, devido a enfermidades, a lepra, né? Também falando de lepra, a palavra nos fala do momento que Jesus curou um leproso, e foi um momento muito marcante na vida daquele homem. Aquela pessoa era como nós, uma pessoa normal, que tinha suas atividades, tinha o seu trabalho, mas de repente o que aconteceu? Ele teve uma enfermidade, uma doença, e precisou a dinâmica da sua vida mudou, né? Ele precisou se retirar do convívio social, da família, do ambiente onde ele vivia, e ele passou a morar à margem da sociedade, lugar afastado da cidade, mas ele encontrou Jesus e a vida dele teve podemos dizer assim, um momento diferente. Ele encontrou a cura, encontrou a salvação em Cristo, e ele pôde então voltar à plena atividade, né? Em momento de crise, em momento que nós estamos passando, né? Procure Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai te dar paz, vai te dar segurança para enfrentar todo esse momento, né? Como eu falei um pouco antes, pessoal, nós estamos em quarentena, né? E eu pesquisei hoje de manhã e dei uma lida na Palavra de Deus com relação a tudo isso, a 40, né? Eu não quero trazer algo místico com relação a 40 dias, mas a primeira coisa que eu me lembrei foi do momento que Jesus foi para o deserto, né? Ficou 40 dias no deserto, e nós conseguimos analisar na vida de Jesus 2 períodos, né? O primeiro período, ali onde ele estava crescendo, ele estava se estruturando, né? Depois ele se batizou e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Esse período, isso foi uma quarentena. 40 dias, Jesus naquele deserto em jejum, mas quando ele sai da quarentena, né? Quando ele sai desse jejum, a vida dele, o ministério dele teve um outro significado, ele viveu uma outra realidade. E o tempo de Jesus, após esse jejum de 40 dias, passou a ter influência. Jesus passou então a acessar a vida das pessoas, o ministério teve o seu início, e podemos dizer, se hoje nós estamos aqui, é porque depois desse jejum, depois desse tempo, depois desse período em que Jesus esteve isolado, né, com certeza a vida dele, o ministério dele teve um outro significado. Ele passou a ter influência com relação à sociedade, às pessoas, e isso é muito importante. Outra questão que eu acho importante também para falar com vocês é que Moisés, antes de ele receber as tábuas da lei, a palavra nos fala que ele foi até o monte, e naquele monte ele passou 40 dias ouvindo a voz de Deus, né? Também é um período, também é um momento importante na vida de Moisés. Tanto Moisés como Jesus, eles se isolaram dos demais, né? No final eu vou concluir com o que eu estou percebendo, aonde a igreja vai chegar com relação a esse tempo que nós estamos precisando nos acolher, ou seja, ficar restrito na nossa residência. Tenho certeza que Deus tem um propósito para cada coisa, né? Então Moisés, ele fica 40 dias na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor, e ele desce lá do monte com as tábuas da lei. As tábuas da lei, a principal função das tábuas da lei é trazer orientação para o povo. Agora, pessoal, concluindo, busque a presença de Deus devido a um vírus, né? É um problema, é uma situação atípica, sim, mas nós estamos, a partir do início dessa semana, praticamente confinados dentro de casa, orientados a não sair, ou seja, nós estamos sendo conduzidos, né, para essa situação, né? E a questão ela é delicada. Nós precisamos colaborar, mas no tempo em que você permanece em casa, no tempo em que você está na sua casa, né, perceba isso. Aproveite para buscar a orientação de Deus, o cuidado de Deus, a direção do Senhor. Quem sabe o Senhor, ele quer falar algo, ele quer te mostrar algo, ele está chamando a tua atenção para que você viva, para que você experimente algo que você ainda não experimentou. Eu tenho certeza que a igreja, tanto a nossa igreja aqui em São Gabriel, como também a igreja no Brasil, ou se não no mundo, ela vai ter um impacto depois dessa situação, né? Quando Jesus ele sai
Quando Jesus ele desce do monte, quando Jesus ele passa por esse período de jejum, 40 dias, nós encontramos na vida de Jesus, através do seu ministério, influência. Quando Moisés desce do monte, ele traz através das tábuas da lei orientação. Eu vejo que é um tempo em que Deus ele quer trazer orientação para a sua igreja, orientação para a tua vida, orientação para todos nós, e Ele também quer a cada dia mais que a sua igreja tenha influência com relação à sociedade, né? Então nós precisamos buscar cada vez mais a direção do Senhor. O desejo do meu coração é que você entenda o propósito de Deus, que você aproveite cada segundo, cada momento em que você estiver em casa, para que você possa rever os teus conceitos, para que você possa reavaliar a tua vida, para que você possa alinhar, né, o teu pensamento, a tua mente, os teus anseios com a vontade de Deus, amém? Também tem um texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que nós estamos vendo hoje, pessoal, nas redes sociais, o que nós estamos vendo hoje na mídia, é um cenário de caos, é um medo sendo instaurado. E a minha principal preocupação é que muitas vezes nós, os filhos de Deus, que deveríamos reagir e até mesmo ter uma atitude completamente diferente, nós estamos ainda vivendo orientados por esses mesmos sentimentos. Se a natureza aguarda que os filhos de Deus, e há uma expectativa com relação a isso, que os filhos de Deus sejam revelados, é porque nós deveríamos trazer uma mensagem, é porque nós deveríamos trazer uma orientação, deveriam encontrar em nós a paz, deveriam encontrar em nós a esperança. E eu acho que tanto eu como todos vocês, todos nós juntos, deveríamos reavaliar o nosso posicionamento com relação a tudo isso que está acontecendo. Então não propague o medo, não propague o desespero, não propague todas essas questões que estão acontecendo. Seja você um agente de esperança. Há poder na palavra de Deus. A própria palavra nos orienta, ela nos fala que tem poder a oração de um justo. Então eu peço que você ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso estado, pela nossa cidade, ore pela tua família. Eu tenho certeza que na tua família existe alguém no grupo de risco, né? E você precisa estar intercedendo, e até mesmo pela tua vida. Ore por todos nós. Há poder na oração. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.